Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Tá chegando, hein? Tá chegando a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, Brasil e Sérvia. Que Sérvia é essa? Como joga? Quais são os principais jogadores? Vamos falar então sobre essa equipe que tem o seu comandado é o ex-jogador, o Yugoslavo, né, na época, o Dragan Stojkovic. É uma Sérvia que tem na sua ideia de formação tática o 3-4-1-2 ou 3-4-2-1. A gente vai passar um pouco, né, por essas nuances táticas, por essa mudança, mas a sua padronização. Tem como um time base no gol Milinkovic-Savic, na defesa pelo lado direito Milenkovic, com Velikovic e com Pavlovic. No lado direito tem uma dúvida, né? Possivelmente será o Lazovic. Meio campo também tem uma dúvida, mas pode ser o Gudeli, Milinkovic-Savic. No lado esquerdo, Kostic, vamos guardar esse nome, o ala pelo lado esquerdo. Além do Gudeli também pode ser o Lukic, né? Então tem uma certa dúvida. Mais à frente, o Tadic. E aí como ali uma dupla de ataque, chegando ainda mais próximo, o Vlahovic e o Mitrovic. Muitos hits, né? É uma Sérvia que tem como seu padrão de jogo esse 3-4-2-1, 3-4-1-2 e tem muito o jogo pelos lados, né? É uma Sérvia que em alguns momentos, na fase ofensiva, ela fica com 5 jogadores à frente, né? E uma arma principal, Kostic, pelo lado esquerdo, né? Esse ala pelo lado esquerdo. Muitas vezes ele trabalha até praticamente como um ponta pelo lado esquerdo. Inclusive, já uma região que o Brasil pode ter, né, uma certa vantagem é buscar o lado esquerdo defensivo da Sérvia, né, que tem ali o Kostic, que desce bastante, e ali pelo lado esquerdo o Pavlovic, né, que não é um zagueiro muito veloz, ali pelo lado esquerdo. Passando individualmente sobre algumas peças, 5 jogadores muito importantes, 5 jogadores muito influentes neste time da Sérvia. Iniciando pelo ala, pelo lado esquerdo, Kostic, um jogador de muito apoio. Ele é um jogador, né, que dá bastante esse apoio pelo lado esquerdo, é um jogador de ultrapassagem, é um jogador muito ofensivo. Muitas das oportunidades a gente vai ver um Kostic apoiando até o último terço, né, chegando até o final, fazendo cruzamentos, é um jogador que pega bem na bola. Então Kostic é, sem dúvida nenhuma, uma peça-chave. A gente vai falar de 5, né, desses pilares, então começando pelo lado esquerdo com Kostic. Outro jogador que faz parte, né, dessa estrutura, né, desse time da Sérvia, Milinkovic-Savic. Pode trabalhar como um volante pelo lado esquerdo, um meia pelo lado esquerdo, até mesmo um jogador mais ofensivo. A gente está falando de um jogador ser mais de 1,90 m, apesar de ter muita estatura, praticamente de um centroavante, não é um jogador de área, é um jogador de chegada, né? É um jogador que tem também essa qualidade, já faz parte daquele meio campo. É claro que a gente não sabe se a Sérvia vai vai rodar esse tripé, usar 1-2, né? Ou se ele vai com 2-1, é um time ainda mais ofensivo, mas Milinkovic-Savic, sem dúvida nenhuma, faz parte, né, dessa espinha dorsal da equipe da Sérvia, trabalhando no meio campo, sobretudo pelo lado esquerdo. Este, sem dúvida nenhuma, né, o homem da criação, é o homem, né, do último passe, é o cérebro, é a criatividade, Tadic. Para quem acompanha, né, o meia, camisa 10 do Ajax, sem dúvida nenhuma, um jogador muito influente para esse time. Ele trabalha atrás da dupla de ataque, né, Vlahovic, Mitrovic, ou se caso, né, opte o Dragan Stojkovic, ele joga atrás apenas de um atacante, pode trabalhar como um segundo atacante. No Ajax, inclusive, já jogou pelos lados, mas nesse time da Sérvia ele trabalha na estrutura por dentro, né, no corredor central, sem dúvida nenhuma. Mais um jogador também que tem essa qualidade, além do Milinkovic-Savic, mas também de imposição, um jogador forte fisicamente. O que a gente vai entender nesse time da Sérvia é que, povoando o meio-campo, eles têm muita imposição. Tem técnica do meio-campo para frente, a gente vai ver até que, né, o Vlahovic, um jogador muito técnico, o Milinkovic-Savic, muito técnico, mas só que tem imposição, até mesmo pela sua estrutura fisiológica dos jogadores. Então é um time que até quando tem esse jogo de segunda bola, ele se sente confortável, por ter muita imposição, esse embate. Também é rústico quando é necessário, e na galera mais para frente tem um pouco mais de qualidade, né? Outro jogador muito importante, Vlahovic, o jovem Vlahovic, né, teve a transferência do futebol italiano, da Fiorentina, foi para a Juventus, é um jogador muito importante, quem acompanha o futebol italiano vê da sua capacidade, um atacante perigoso, um atacante que tem muita aceleração, ele tem velocidade e ele consegue chegar muito próximo do Mitrovic. Mitrovic já é um jogador um pouco mais rústico, nós vamos falar sobre ele, mas só que o Vlahovic eles conseguiram se entender muito bem. Apesar de ter essa característica de jogador mais grandalhão, né, desse atacante, em alguns momentos até com um centroavante, se assim for necessário, ele tem combinado essa dupla, vai passar, obviamente, de qual estrutura o Stojkovic vai querer planejar essa Sérvia, jogam juntos, mas Vlahovic é um jogador perigoso, com uma boa finalização.
Finalização e jogador perigoso, que a gente está falando de Mitrovic, mas este já é um jogador de referência, já é aquele 9 mesmo. Bola longa pro Mitrovic, fazer casquinha, Mitrovic. Em posição, busca sempre o corpo do zagueiro, Mitrovic. Buscar pela segunda bola, ele vai na primeira, para a segunda ser de Vlahovic ou ser de Tadic. Então é um jogador muito físico, jogador de muita imposição, que tem como um papel fundamental, na minha opinião, a finalização, principalmente de cabeça. É um jogador que na bola aérea é muito perigoso. Bola aérea que o coletivo está muito bem estruturado. Se sente muito confortável esse time da Sérvia, que é um time muito alto, um time de muita posição na bola aérea ofensiva e também na bola aérea defensiva. É um time que acabou se notabilizando, né, nas eliminatórias, na Nations, está na segunda divisão da Nations, né, mas se notabilizando como um time muito forte e muito confortável no quesito de bolas aéreas, né, ofensivas ou defensivas. Uma mudança, né, que pode promover o Stojkovic, querer povoar ainda mais o meio-campo, trabalhar apenas com Mitrovic ou com o Vlahovic à frente, com Tadic um pouco mais atrás, é colocar um meio-campo com Milinkovic-Savic, Gudeli e o Lukic. 3 jogadores no meio-campo, povoando ainda mais e só permitir que Tadic ou, né, o Mitrovic, o Vlahovic um pouco mais à frente, é praticamente uma Sérvia trabalhando num 3-6-1, né, porque vai tentar ainda mais povoar esse meio-campo num 3-5-1. Questão defensiva, naturalmente, uma linha com 5 jogadores, sem dúvida nenhuma, com 5 jogadores na última linha. O Brasil vai enfrentar uma equipe que trabalha com 5 jogadores na última linha, 3 jogadores no meio campo, e aí vem o Tadic para ajudar, e com o Mitrovic ou com o Vlahovic também. Então fica numa espécie de um 5-3-2, de um 5-4-1, de um 5-3-1-1, né? E tem a questão do Vinícius Júnior, né? Que o Tite vai colocar o Vinícius Júnior para trabalhar aberto, para tentar alargar, né, essa última linha, que faz muito sentido na questão ofensiva, né, na fase ofensiva, faz muito sentido ao Brasil. Contudo, a questão vai ser tentar entender como um Paquetá, como segundo homem do meio-campo, vai conseguir estabelecer um jogo de criação, um jogo de segunda bola, um jogo até de imposição, porque tem muita imposição física no meio-campo da Sérvia. Possivelmente, o Dragan Stojkovic vai povoar ainda mais esse meio-campo. O Brasil vai tirar um jogador de meio-campo, vai alargar, então possivelmente vai ter menos jogadores no meio. Essa pode ser um embate interessante, né? E uma questão tática muito interessante para a gente acompanhar. Possível, talvez, uma dificuldade do Brasil, porque ele vai tentar buscar um jogo um pouco mais de lateralidade. Apoiar pelos dois lados, apoiar esse jogo do Brasil, tentar largar a última linha, buscar as costas de Kostic, pode ser um caminho para a seleção brasileira de um jogo que promete, cara. Um jogo que promete. Brasil e Sérvia pode ser um grandíssimo jogo. É uma grande seleção também, tem bons valores individuais e o coletivo encaixou. E tem uma especificação da imposição física que pode ser interessante para essa Copa do Mundo. Beleza, galera? Um forte abraço a todos vocês. Continue se cuidando então. Então marca aí. Após a partida, pito final, por volta de 6 horas, a gente está no nosso pós-jogo. Chega junto, forte abraço. Valeu, tchau, tchau.